Olá a todos. Eu sou o Leonardo Austriano e, juntamente com o Thiago, vamos falar sobre problemas de segurança, invasões em bancos de dados, que é o tema aí. Pode passar. Então, nossa escolha da base de dados tinha duas bases, o Employees e o LMDB. A gente escolheu o Employees porque ela possui a maior variedade de tipos de relacionamento e também tem generalização e especialização. Então, definição, né, o que é segurança em banco de dados, né? Então, são justamente esses processos e ferramentas, né, controles que protegem os bancos de dados contra as ameaças acidentais e também as intencionais. Então, quando a gente se trata de segurança da informação, a teodicia, né, de confidencialidade, integridade e disponibilidade é a mais conhecida no ramo. Então, a gente tem aí o diagrama, né? Então, tendo esses três, a gente tem a proteção da informação. Algumas definições de ameaça, vulnerabilidade e ataque. Então, ameaça é qualquer evento, né, processo ou pessoa potencial para prejudicar um sistema ou organização. Então, pode ser hackers ou até mesmo ataques naturais. Vulnerabilidade, sim, então essa fraqueza que um sistema de segurança pode explorar, pode ser explorada por uma ameaça para ser causado danos, né, como erros de software, configurações, etc. E um ataque é justamente aquela ação direta, né, quando um hacker tenta invadir, né, tentativa de explorar uma vulnerabilidade. Pode ser phishing, DDoS, entre outros. Agora eu vou É, passar para o Thiago. eu sou o Thiago, vou falar um pouco sobre os objetivos principais da segurança no contexto de banco de dados. A segurança de uma base de dados, ela abrange alguns aspectos principais: dados no banco de dados, sistemas de gerenciamento de dados do SGBD, aplicativos associados, servidores e dados físicos, infraestrutura de computação ou rede também. O estudo das vulnerabilidades dos ataques tem como principal objetivo conseguir meios para mitigar e se defender de ataques e diminuir possíveis prejuízos relacionados a tais ataques. Agora vamos falar primeiro das vulnerabilidades. SQL Injection, vou passar para o Leonardo. Então, eu vou falar um pouco de SQL Injection. Então, eu deixei no slide, né, algumas introduções alguns tipos de SQL Injection, mas eu vou mostrar aqui direto. Vou compartilhar. Não, tá, vou falar um pouco delas primeiro. Então, definição, o que é SQL Injection, né? Então, a partir de um aplicativo web, o usuário ele tenta passar, né, para o banco de dados back-end, para ele ler essa consulta em SQL, né, esse input do usuário através da web, né? Só que SQL Injection, essa injeção SQL é justamente porque o usuário mal intencionado ele estaria passando uma consulta que pode prejudicar o banco de dados, né? Que é justamente essa consulta em SQL, que pode alterar. Então pode passar. Então a gente tem aqui, rapidão. A gente tem aqui então as consequências, então senhas, detalhes de cartão de crédito, informações pessoais podem ser vazados, né? A partir da SQL Injection, pode passar. Então os tipos de injeção retornar os dados ocultos, né? Que não são visíveis para todo mundo. Execução de SQL Injection com mais de uma, como posso dizer, com mais de uma instrução. E ataques union, né, quando você faz dois selects de uma vez só. Então, eu vou agora apresentar aqui minha tela, né, agora que eu já introduzi. Tem nos slides também, mais específico para todo mundo, mas eu vou aqui passar direto para o meu MySQL, para a gente mostrar mais esses tipos de SQL Injection. Tá compartilhando a tela, Thiago? Tá aparecendo sua tela. Beleza. Então, aqui a gente tem a base de dados employee, né? Então, retornar dados tautologia. Tautologias são sentenças que sempre vão ser verdades, né? Então, digamos que eu quero fazer um select, né, na tabela employees, e aí eu quero pesquisar aqui um empregado específico, né, que seria o identificador dele, a chave primária. Só que aí, o usuário, ele inseriu essa seguinte sentença aqui, esse OR 1 igual a 1, né? Então, isso aqui sempre vai dar verdade. Então, quando a gente dá o SQL aqui, bota para rodar, ele recupera todos os dados, simplesmente, né? Todos os dados possíveis. Aí aqui quando a gente tem o batch execution, né, seria duas consultas em uma, né? Então, digamos que eu quero passar também um usuário específico, né? E em vez de eu passar só o usuário específico, ele passa também o input do usuário é esse daqui, só que ele passa também um drop table
use, né, que excluiria uma possível tabela do banco de dados, né? Então, a instrução toda seriam essas duas aqui, nessa execução em lote, porque seriam essas duas consultas de uma vez. Então, se eu fizer isso aqui, aí ele executou duas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, ele executou tanto o primeiro select quanto o drop table. Opa, aqui. Executar de novo. Aqui, agora sim. O drop table, então, executou os dois de uma vez só. Então, esse seria outro tipo de SQL injection. E aí, o último tipo aqui que a gente tem seria o ataque union, né? Que é quando a gente tem uma junção, né? Dentro de um select. Então, a gente pede para o usuário um tipo de departamento específico, né? E aí, o usuário, ele dá o tipo de departamento, o input, só que ele bota essa cláusula aqui, union select, e aí ele pode pegar alguma informação sensível, né, do banco de dados. Então, se a gente der esse select, então ele faz dois aqui, e aí retorna, certo? Então, esses seriam os dois tipos. Eu vou voltar agora para o Thiago compartilhar. Voltando, vou compartilhar aqui minha tela novamente. Tá aparecendo? Ainda não? Tá aparecendo? Tá conseguindo ver a tela? Sim. Finalizando essa parte de SQL Injection, continuar a apresentação. Aqui os ataques que foram demonstrados, né? Agora entrando na parte de negação de serviço, DOS e DDoS. Um ataque de negação de serviço é basicamente um ataque que tenta inviabilizar o acesso a determinado conteúdo. Ele ataca diretamente o pilar da disponibilidade. O ataque DDoS, que é a versão distribuída do ataque de negação de serviço, ele tem como diferença que em vez do ataque ser de uma fonte única, ele aproveita uma botnet ou várias outras máquinas para atacar a vítima desse ataque. Aqui uma imagem que representa, né, o ataque de DOS e o ataque de DDoS, que mostra múltiplas máquinas atacando. Aqui os impactos do DOS e do DDoS, a indisponibilidade do serviço para o usuário, danos à reputação da empresa que foi alvo, perda de clientes e receita devido à indisponibilidade. Existem alguns tipos de ataque DOS e DDoS. Tem os que se baseiam no volume e sobrecarga de dados, que eles tentam gerar uma grande quantidade de tráfego para derrubar o serviço. Os ataques de protocolo, que exploram algumas características do protocolo de comunicação que é utilizado, tipo TCP ou HTTP, para realizar várias solicitações e derrubar o serviço. E os ataques na camada de aplicação, que miram em vulnerabilidades específicas do software que realiza essa operação. Aqui algumas ferramentas que são utilizadas para ataques DOS e DDoS. Agora eu vou mostrar um exemplo prático de um ataque DOS. Aqui eu tenho um script simples, um código simples que acessa a nossa base de dados dos empregados e retorna os 10 primeiros empregados. Eu vou rodar ele aqui. Ele está retornando certinho aqui os empregados. Agora eu vou rodar o script com um ataque. E tentar realizar novamente essa requisição. Fechar aqui. Tentar de novo. Aqui a requisição falhou, deu muitas conexões. Esse script de ataque que eu fiz aqui, ele tem uma lógica simples, que é ele coloca vários workers para criar várias conexões e dar ping, né, no banco de dados. Aqui, se eu fechar o script e tentar novamente realizar a chamada, ele vai dar certo.
E se eu tentar, por exemplo, acessar o banco de dados pelo Workbench com o script rodando, ele vai dar, com o script do ataque rodando, ele não vai ser capaz de acessar. Aqui deu erro. Se eu fechar o script, tentar novamente, ele acessou aqui a nossa base de dados com nossos empregados, departamentos, salário, tudo certinho. Esse foi o exemplo do DDoS. Agora vamos seguir a apresentação. Outros ataques. Então, eu vou falar um pouco dos ataques de phishing, né? Então, phishing é justamente quando ataque de engenharia social, quando algum malfeitor tenta, através de e-mails, tenta enganar a vítima, né? Então, ele tenta atrair ela, e aí, através disso, ele tenta pegar os dados dela, né? Através de um link específico, e ele tenta justamente fazer isso. Pode passar? E aí o malware, né, então é esse software com a intenção de explorar vulnerabilidades ou danos ao banco de dados, e a gente tem vários tipos de malware, né, tem o ransomware também, e aí pode ser introduzido por qualquer dispositivo conectado a essa rede de banco de dados. Pode passar. Tem o ataque de força bruta, que ele é utilizado para descobrir senhas através de scripts que ficam tentando, por força bruta, encontrar a combinação correta. Esse tipo de ataque comumente se faz o uso de GPUs, porque elas realizam várias operações lógicas em paralelo, então as GPUs são utilizadas nesse tipo de ataque para gerar um volume maior de dados. Tem o abuso de privilégio, que é quando uma pessoa que possui determinado privilégio utiliza desse acesso que ela tem para benefício próprio e acaba causando danos ao fluxo normal do banco de dados. Tal ataque é consequência de uma má gestão de autorizações. Agora falando das proteções. Então, eu vou falar de algumas proteções, né? A gente tem a segurança física, né, que seria realmente do ambiente do banco de dados, os controles de acesso, quem vai acessar ou não, segurança do usuário final, né, quem está acessando e como, e criptografia dos dados, né? A gente pode continuar. A gente tem também segurança do software em si, segurança também dos aplicativos e servidores web. Temos que ter também backups, né, caso aconteça alguma falha no disco. E temos auditoria, quem está fazendo o que com os dados, né? Alguns também controles e políticas, né, incluem controles administrativos, supervisionar, então a instalação e alteração, né, configuração também do banco de dados, controles preventivos para regulamentar acesso, implementar criptografia, entre outros, e os detectivos, né, para monitorar todas as atividades e ferramentas para prevenir a perda de dados. Falando agora sobre alguns casos reais de ataques. O primeiro exemplo é o da Amazon, um ataque de DDoS, em que a Amazon foi um caso de sucesso de defesa, né, porque a Amazon utilizou o serviço AWS Shield, que ofereceu uma proteção contra esse tipo de ataque. Esse ataque aconteceu em 2020 e foi gerado um tráfego de 2,3 terabytes por segundo, algo bem alto, mas foi um caso de sucesso na defesa. Um caso de phishing com o Google Docs em 2017, em que foi enviado e-mails para os usuários com um link que guiava para um documento e uma tela falsa do Google para ele preencher o login e colocar suas credenciais. Essa fraude afetou milhões de usuários e foi um caso em que não houve capacidade de defesa. Tiago, só para encerrar rapidinho, a gente ainda tem pouco tempo? Acabou. Acabou? Mas pode. É porque eu só queria mostrar aqui, talvez sem te edite, aquele caso que tinha dado erro no meu, é porque eu tinha, não sei se está mostrando a tela, eu tinha deletado a Qual tabela é? de usuários, né? Aí com isso eu subi ela de novo e aí dei aqui o ataque union, né? Eu dei aqui o select nela e aí eu preciso ter o mesmo número de colunas, né? Então tinha duas colunas aqui no departamento, só que agora como eu uni com a tabela de usuários, ele pegou todos os nomes de usuários e todas as senhas, né? Então só para complementar aí. Então é isso, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Valeu, galera.